Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Salmo capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor, declaração do salmista Davi: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Que coisa extraordinária. Volta novamente, Júlio, para o verso 1, e vamos ler juntos agora. Verso 1. Vamos lá juntos? Eu te amo, ó Senhor, força minha. 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amados irmãos, eu gostaria de falar hoje à noite, talvez para você que se encontra vivendo um período de incertezas, de dúvidas, de medo, sobre situações que estão talvez iniciando ou que você saiba que vai acontecer, situações que estão acima do seu controle. Eu queria falar realmente hoje ao seu coração nesse salmo, para você que está lutando contra algum obstáculo, seja financeiro, seja familiar, seja até uma enfermidade, e você tem visto a sua força se esvair, seu ânimo, sua motivação, o negócio está demorando demais e você já não está mesmo com a mesma alegria. Quero realmente falar e que o Espírito Santo fale ao coração daqueles que têm esperado o agir de Deus, que têm lutado contra suas próprias emoções, tentando não desanimar, dizendo assim no seu coração, mas está demorando. Se vai acontecer, Deus vai ouvir a minha oração. É para você que eu quero falar nessa noite. E eu quero lhe fazer 3 afirmações, ainda antes de entrar no texto. E a primeira afirmação é que se você está se sentindo assim, pensando assim, é natural. É natural você estar se sentindo assim. É normal você se sentir assim. É esperado de alguém que está lutando contra uma situação que está acima das suas forças, que já tenha esgotado todas as suas ações e agora não sabe mais o que fazer. É normal. Não se julgue, não se menospreze, não se critique por estar sentindo o sentimento natural de todo ser humano diante de algo que está acima do seu controle. A segunda coisa que eu quero afirmar para você nessa noite é: ainda que não pareça, Deus já determinou o final dessa história na sua vida. Você pode não ver uma luz no fim do túnel. Você pode não estar vendo caminhos e soluções e talvez só vendo a situação piorar. Mas o final, Deus já determinou. Só não chegou. Mas Deus já sabe o que vai fazer. Porque a minha vida e a sua vida sempre permanecem sob o controle do Senhor. Talvez você já saiba disso. Mas a gente esquece isso quando a dor é muito intensa. E eu quero lembrar esse princípio, essa verdade, para encorajar e encher o seu coração de esperança. Mas a terceira coisa que eu também preciso afirmar para você é que a intensidade do seu sofrimento, ela é proporcional ao tamanho da sua fé. A intensidade do seu sofrimento, ela é proporcional ao tamanho da sua fé. Isso significa que, se sua fé é pequena, você vai sofrer mais. Quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé é vacilante, quando a nossa fé é superficial, quando a nossa fé não está firmada e bem firmada, a gente sofre mais. Ao passo, já que ela é proporcional, que quanto a nossa fé está madura, amadurecida, firme, sólida, a gente sofre menos. O problema, irmãos, não está no problema, porque todo problema gera algum tipo de sofrimento. Perder R$5, 50, 500 ou 5 mil, o problema sempre produz algum nível de sofrimento. Mas o meu sentimento em relação ao sofrimento que eu passo é proporcional ao tamanho da minha fé.
Às vezes o que a gente precisa não é que Deus diminua o tamanho do problema. Às vezes o que a gente precisa é que a nossa fé esteja mais firmada. Porque você pode ver alguém que está passando por uma enfermidade mais simples, desesperado. E você encontrará uma outra pessoa vivenciando uma enfermidade mais grave, confiando em Deus. Sim ou não? Você poderá encontrar pessoas que acabaram de perder o emprego e já entraram em pânico, mesmo tendo o que comer. E você encontrará pessoas que já não têm nada para comer na despensa, mas estão em paz e continuam confiando no Senhor. Qual é o problema? Qual é a diferença? Está no problema? Não, o problema é o mesmo. Mas o sentimento que a gente tem em relação ao problema, ele é proporcional à intensidade, à qualidade da nossa fé, da nossa esperança, das nossas convicções. Posso fazer um teste com você? Você me permite fazer um teste com você? Você não vai precisar responder para mim, mas eu gostaria que você respondesse para você a essas perguntas. O que você sente por Deus quando você descobre que uma coisa muito boa vai acontecer? Por exemplo, você vai ser mãe, você vai ser pai. Qual é o seu sentimento para com Deus de você descobrir que finalmente vai chegar o que você tanto queria? Qual é o seu sentimento? Seja sincero. Puxa, alegria, vibração, sim ou não? Puxa, como Deus é maravilhoso, ouviu a minha oração, Ele me ama. É ou não é? Agora vamos imaginar, continuando nessa mesma linha de raciocínio, o que você sente se quando você for para o médico disser que essa gestação está em risco e pode ser que você perca esse bebê. Como fica seu sentimento para com Deus? Que balde de água fria. Acabou de se alegrar e na sequência já recebeu uma notícia ruim dessa. Aí você já fica, meu Deus, se era para passar por isso, era melhor que eu não engravidasse. Era melhor que eu não soubesse que ia ser pai. Que bondade é essa? Como é que o Senhor me dá um negócio e já vai me tirar desse jeito? Como é que é esse negócio? Seja sincero, é ou não é? Mas vamos imaginar, continuando nesse mesmo pensamento, que você consegue vencer todas as dificuldades, a enfermidade, o problema, e a criança nasceu com saúde. Como ficou seu sentimento para com Deus? Ei, seja sincero. Como ficou seu sentimento com Deus? Yes! Isso é que é Deus! Esse Deus é bom demais! Você fica feliz. Ou não fica? Fica. Mas vamos imaginar, continuando nesse mesmo pensamento, que você poucas semanas depois, por um descuido, por uma tragédia, a criança vem a óbito. Como é que fica seu sentimento de novo para com Deus? Ei, que montanha russa danada é essa? Que uma hora você diz assim, Deus me ama, Deus é fiel. E a outra você diz assim, por que Ele está me deixando passar por isso? Que brincadeira de mau gosto. Por que isso está acontecendo comigo? Ei, presta atenção, é ou não é? Onde estava o problema? No problema? Não estava no problema, mas estava no seu sentimento. A instabilidade ou a estabilidade das suas emoções não dependem das circunstâncias, ou não deveriam depender das circunstâncias, de ter ou não ter dinheiro, estar ou não estar com saúde, de ter ou não ter amigos, de ter dado certo seu investimento e ter dado errado, de você ter conseguido passar pelo assalto e o cara roubou todo mundo menos você, ou só roubou você e não roubou mais ninguém. Não é a situação que pode definir a estabilidade ou a instabilidade do seu amor, da sua esperança, da sua fé em Deus. Não deveria. Não deveria. A sua fé deveria lhe dar a estabilidade de continuar crendo, independente das circunstâncias. Continuar crendo que mesmo no momento da dor, Deus tem propósitos, Deus tem planos, e Deus extrai da dor coisas lindas. Que no meio da luta, do trabalho, do sofrimento, vem os milagres. Mas para que os milagres venham, o sofrimento vem primeiro. Sim ou não? Para que haja um milagre, é preciso que haja primeiro uma negativa. Alguém que diga, não tem mais jeito, porque só é milagre quando não tem mais jeito. Porque enquanto tem jeito, ainda não é um milagre. Amados irmãos, quem Deus é para você? Ou como você enxerga Deus?
Será que as circunstâncias da sua vida, que pode nesse momento não estarem muito bem, estarem aí tenebrosas, oscilantes, podem estar aí difíceis, está interferindo a forma como você enxerga Deus, o que você sente por Deus, a sua fé em Deus? É isso que eu quero que você reflita nessa noite. O Salmo capítulo 18, irmãos, não foi composto por Davi num período de paz. Davi não estava num período de paz quando ele fez o Salmo 18, nem quando os acontecimentos na vida de Davi estavam resolvidos. Ele estava com muito problema, sem solução. Davi declama esse cântico, porque o Salmo 18 é um cântico, não é uma oração e uma declaração, mas um louvor que ele faz quando a sua vida está totalmente indefinida e tumultuada. Davi ainda não é rei, ele é soldado de Saul, e Saul está com inveja dele, está perseguindo e querendo matar Davi. Davi foge de Saul e chega nas fronteiras de Israel, e os filisteus, do outro lado, estão sabendo que Davi está ali. E eles têm raiva de Davi, porque todas as vezes que Davi esteve no comando do exército de Israel, botou para torar nos filisteus. O pessoal diz, olha, ele está em minoria, vamos pegar. E de um lado, você tem os filisteus vindo contra Davi. Do outro, você tem Saul vindo com os exércitos. E Davi tem um punhado de soldados fiéis a ele, companheiros. Se corre para lá, pode morrer. Se volta, pode morrer. E ele compõe, irmãos, o Salmo 18, diante de uma situação como essa. Milagrosamente, a história nos conta que Davi é livrado de morrer na mão dos inimigos, dos dois inimigos. O impossível, o imprevisível, o inexplicável acontece. Davi é livrado, mais uma vez, de morrer da mão de Saul e da mão dos filisteus. Eu não sei qual é o sentimento, se você lembra do sentimento que brota no coração de alguém quando vê o impossível acontecer. Quando você já deu por perdido e você acha. Qual é o sentimento que brota no seu coração? Qual é o sentimento que brota quando todo mundo trabalhou para que desse errado e deu certo? Quando você só tinha 1% de chance de dar certo e 99% de dar errado e dar certo. Qual é o sentimento que brota no seu coração? Você lembra? Quando foi a última vez que você passou por isso? O sentimento é bom ou ruim? É bom ou ruim, irmãos? É bom demais. Nosso coração vibra quando um milagre acontece, quando o jogo é virado lá nos últimos segundos do final do segundo tempo. Já nos acréscimos. E está todo mundo esperando que faça-se o gol e saia do empate e ganhe. E aí acontece o gol. Acontece a vitória. É bom demais. O Salmo capítulo 18, irmãos, é essa explosão de alegria. O Salmo capítulo 18 é a declaração mais profunda de gratidão de Davi, porque o milagre, o impossível, o imprevisível aconteceu na sua vida. O Salmo capítulo 18, irmãos, é o resultado de alguém que reconhece que Deus foi misericordioso nos últimos segundos do final do jogo. O Salmo capítulo 18, irmãos, é a declaração de um homem que está feliz pela fidelidade de Deus, mas que não se surpreendeu com o livramento de Deus. É necessário que eu lhe diga isso. Davi está feliz, mas não está surpreso. Davi está feliz, porque Deus mais uma vez o livrou, mas Davi nunca duvidou que Deus o livraria. Quando Davi está declarando o Salmo 18, ele está declarando, tu és o meu rochedo, tu és a minha cidadela, tu és o meu escudo, tu és o meu rochedo, tu vai resolver essa situação, Senhor. Eu vou invocar ao Senhor e tu vai me livrar dos meus inimigos. Davi está declarando que ele tem a certeza de que Deus, mesmo que seja no último segundo da reta final do jogo, Deus vai manifestar-se, Deus vai agir. E Deus agiu, louvado seja o nome do Senhor. A declaração que a gente vê no Salmo 18 não é depois que Deus agiu, é antes. É Davi cantando diante dos seus poucos soldados, dizendo assim,
Ele nos livrará das mãos dos inimigos. Eu amo esse Deus, porque Ele nunca me deixou na mão e novamente não nos deixará. Talvez os soldados dizem assim: mas Davi, filisteus, Saul, estamos no meio e agora? Deus nunca me deixará na mão. Eu quero convidar você a aprender como Davi enxerga Deus. Quem sabe eu e você precisamos mudar as nossas lentes e passar a enxergar Deus de outra forma, para que as circunstâncias da vida não abalem a nossa fé, para que as circunstâncias da vida, para que as decepções da vida, para que as traições da vida, para que os planos não realizados, eles não fiquem toda hora instabilizando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Uma hora Deus é maravilhoso, outra hora, poxa, cadê Deus? Porque Deus está permitindo isso. Opa, Deus novamente agiu, Deus é bom. Opa, Deus, rapaz, como é que Ele faz um negócio desse comigo? Eps! Não é o problema, é a sua fé. É como você enxerga Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: como você vê Deus? Pergunta do outro lado agora: como você vê Deus? Olha como Davi começa o Salmo 18. Davi começa, coloca aí, Júlio, verso número 1. Davi diz assim: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Verso 1, Júlio, pode botar aí, por favor. Isso. Vamos ler juntos? Eu te amo, ó Senhor, força minha. A palavra que Davi está usando, irmãos, é uma palavra muito rara de ser usada na Bíblia. A gente normalmente vê três nomes, três adjetivos sendo usados para amor: eros, filéu e ágape. Mas ele está usando uma palavra que é pouco usada, mas tem um significado muito profundo. É a expressão harã. E a expressão harã é um amor que é resultado de uma grande gratidão. Um amor que é resultado de uma grande intimidade. Ou seja, porque Davi andava tanto com Deus, já tinha tanto conhecimento de Deus, já tinha tanta intimidade com Deus, já tinha passado tantas coisas com Deus e visto sempre a bondade e a fidelidade de Deus na sua vida, que ele diz: por causa disso eu amo. Eu amo por tudo que Ele já fez. Eu amo porque Ele nunca falhou. Eu amo porque Ele nunca me deixou na mão. Eu amo porque eu tenho uma história, uma caminhada com Ele. Eu não vou amá-lo se Ele vai fazer alguma coisa agora ou não. Porque esse tem sido talvez o grande problema do amor de muita gente. Se Deus abençoar hoje, eu amo. Se Deus não abençoar, estou triste. Se Deus abençoar de novo, eu amo. Se Deus não abençoar, fico ressabiado. Eu dependo das circunstâncias para continuar amando ou não a Deus. Davi diz: não, eu amo por tudo que Ele já fez. Porque Ele nunca deixou de fazer. E se um dia Ele deixar de fazer o que eu quero, eu continuo amando, porque a história, a intimidade, a caminhada que eu tenho com Ele, já é suficiente para saber que mesmo o não dEle é melhor para mim. Mesmo quando Ele fechar a porta, é porque foi melhor para mim. Mesmo quando Ele não ouvir a minha oração, quando Ele permitir que alguém morra, quando Ele permitir que a doença chegue, quando Ele permitir que a injustiça venha, mesmo que Ele permita, eu amo, porque eu sei que no fim das contas vai ser para o meu bem. Porque Deus só permite, na vida de quem entrega a vida a Ele, tudo o que acontece é só para o bem. Você não entende, é doloroso, é desconfortável, mas Davi diz: meu amor não muda, porque eu estou perseguido, porque eu estou com o inimigo de um lado e inimigo do outro. Meu amor não muda. Se um deles me matar, o meu amor não muda. Se chegar o meu dia, é porque chegou o meu dia. Deus disse assim: ó filho, hoje eu não vou livrar. No caso dele, Deus livrou mais uma vez. Mas se Deus não livrasse, eu amo, eu te amo, ó Senhor, força minha. Não importa as situações que eu irei passar, ou que eu ainda irei viver, eu te amo, ó Deus, força minha. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: como você vê Deus? E aí Davi, irmão, faz 7 afirmações sobre como ele vê Deus. 7 afirmações. Verso 2, Júlio. Primeira afirmação: o Senhor é a minha... Qual é a primeira? O Senhor é a minha... De novo, o Senhor é a minha... Literalmente, a palavra rocha aqui é caverna. Um esconderijo. Isso porque os rios, quando baixavam, quando eles ficavam secos, nos períodos de seca, a maré baixava, cavernas nas rochas apareciam. Elas ficavam inundadas na lua cheia, elas ficavam inundadas no período das cheias,
mas elas secavam e apareciam quando os rios baixavam. Muitas vezes Davi se escondeu de Saul e de muitos seus inimigos nessas cavernas, porque eram como labirintos. Primeiro só conhecia quem sabia daquela história daquela região, só quem tinha aquele mapa. É aquela coisa, quando você é nascido e criado numa praia, você sabe até onde o tubarão surfa. Mas se você vai para um outro lugar que você não sabe de nada, você não sabe como é a corrente, você não sabe onde é que é fundo, você não sabe nada. Você está numa terra estranha. Aquela terra ali era conhecida por Davi. E Davi sabia onde tinha cada caverna. E quando Davi precisava se esconder, era para lá e ninguém achava. Porque o cabo era bom. Pique-esconde era com ele naquelas cavernas. A caverna tem esse sentido para Davi, porque muitas vezes ele conseguiu se esconder lá. Quando em períodos de guerras e perseguições, era o lugar mais seguro para ficar. Davi já havia escapado muitas vezes. Então Davi, irmãos, não dá louvor à caverna. Davi nunca vai dizer assim, graças a essas cavernas, eu já fui livrado. Olha o que Davi está dizendo. Muitas vezes ele foi livrado, escondendo-se das cavernas. Mas ele não está dizendo, louvado seja Deus pela existência dessas cavernas. Ainda bem que eu conheço essas cavernas. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor é a minha caverna. Ele é a minha rocha. É nele que eu me escondo. É Ele que me esconde, é Ele que me protege, é Ele que me camufla, é Ele que me livra do olhar do inimigo. É o Senhor. É o Senhor. Davi enxerga a presença do seu Deus como o lugar mais seguro da terra, onde ele pode se esconder. Quem é Deus para você? Para Davi, Deus é a sua rocha, a sua caverna, o seu lugar seguro. Quem é Deus para você? Pergunta para a pessoa do lado, quem é Deus para você? A segunda afirmação que Davi faz, qual é? O Senhor é a minha, em outra versão diz o meu lugar forte. É uma outra expressão interessante usada por Davi, porque em tempos de guerra, irmãos, até hoje é assim, presbítero Valdo, desde aquela época e até hoje ainda é assim. Quando duas nações estão em guerra, eles são obrigados a definir uma área neutra. E o que é essa área neutra? É onde as pessoas feridas podem ser cuidadas. E é um crime de guerra se você jogar uma bomba ou se você for matar o pessoal que está numa área neutra. Porque os dois lados terão soldados feridos. E eles definem um local aonde se os meus soldados ou os seus soldados se ferirem, eles correm para lá, lá eles também não vão brigar, lá eles serão cuidados. A ONU faz isso. Na guerra entre o Hamas e Israel, foi definido uma zona neutra. Na guerra entre Ucrânia e Rússia, existe uma zona neutra. Quem atua naquela zona neutra é a ONU, é a Cruz Vermelha, são as entidades internacionais, porque feridos de um lado e do outro vão para ali, para não morrer. Aí Davi está dizendo que a minha cidadela, o meu lugar de refúgio, o meu lugar onde eu sou tratado, o meu lugar onde eu sou cuidado das minhas feridas, o lugar onde o inimigo não vai poder me pegar, é o Senhor. Quando eu estiver baqueado, eu recorro ao Senhor. Quando eu fui ferido traiçoeiramente, eu recorro ao Senhor. Quando eu estiver para morrer, eu recorro ao Senhor. O Senhor é a minha cidadela. É o local de amparo. O Senhor é o meu local de cuidado. O Senhor é o meu local de provisão. Estou com fome, eu não posso morrer no campo de batalha. Eu vou para o lugar neutro. Eu estou com sede, não tem água onde eu estou lutando, eu vou para o lugar neutro. Eu estou precisando de provisão, eu vou para o lugar neutro. É para onde as pessoas vão quando precisam de socorro, de ajuda, de assistência. Eles correm para lá. Davi vai testemunhar, irmãos, esse cuidado que ele precisa vem do Senhor. Talvez a sua maior frustração é porque você está transferindo para as pessoas o cuidado, o amparo que só Deus pode lhe dar. Eventualmente Deus pode usar pessoas, mas não confie o seu cuidado, o seu amparo, o tratamento das suas feridas a pessoas. É pesado demais você jogar isso e exigir isso das pessoas. É o Senhor que é a nossa cidadela. Davi enxerga o seu Deus como a sua cidadela. Quem é Deus para você?
Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunta de novo: quem é Deus? Quem cuida das suas feridas? Quem ajuda você quando está a ponto de morrer? Terceira afirmação que Davi faz: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é libertador, irmãos. É aquele que lhe alforria. Libertador é aquele que tira de você a escravidão, o fardo da escravidão. É aquele que resgata você. Libertador é aquele que lhe tira as suas algemas e lhe restitui o direito que outrora estava lhe sendo negado, que é o direito da liberdade. O seu libertador, aquele que lhe coloca de volta na sua posição. É aquele que, enquanto o mundo, ou pessoas, ou situações, pode lhe humilhar, lhe injustiçar, lhe diminuir, o Senhor é o seu libertador que lhe coloca no seu lugar de honra. O Senhor não cuida de escravos, o Senhor cuida de libertos. É Ele quem nos liberta, irmãos. Davi diz isso porque Deus fez isso com ele, muitas vezes, o impedindo de cair na mão dos seus inimigos e de ser injustiçado, porque Saul inventava coisas sobre ele, mas Deus o livrava e Deus cuidava dele. Davi enxerga o seu Deus como aquele que livra da injustiça. O cristão não paga na mesma moeda, porque Deus o livra da injustiça. Deus lhe faz a justiça. Deus é quem cuida dele. Deus é quem defende a sua causa. Às vezes nós estamos muito preocupados em nos defender e às vezes de contra-atacar, tomando o lugar de Deus. Davi diz: Deus, o meu libertador é Deus. Quem sabe resolver os meus problemas é Deus. Quem é Deus para você? Pergunta aí de novo. Está acordado, você acorda ele fazendo essa pergunta: quem é Deus para você? Quarta afirmação que Davi faz: Júlio, não tira esse texto não, Júlio. Isso. O Senhor é minha rocha, minha caverna, minha cidadela, meu lugar de refúgio, meu libertador. E o que é que ele diz agora? O Senhor é o meu Deus. E não parece ser muita coisa, mas é uma coisa extraordinária, porque talvez essa seja a expressão mais forte de todo o versículo. Porque a palavra Deus aí, irmãos, é a palavra Elohim. A palavra mais completa acerca do ser de Deus. A palavra Elohim, irmãos, aparece nas principais determinações de Deus. Quando Deus desce fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, a expressão ali é Elohim, fez descer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Quando Deus aparece no mundo dizendo: haja luz, haja terra, haja animais, é Elohim. É o Deus criador, é aquele que tem a caneta que escreve o mundo, o pincel que pinta a sua vida, aquele que tem todo o poder na sua palavra, aquele que é e sempre será, aquele que dá a primeira e última palavra. Davi está dizendo: o Senhor é o meu Deus. Não é o médico, não é o remédio, não é o concurso, não é o meu investimento, não é o que as pessoas pensam de mim. Melhore sua autoestima, irmão, em nome de Jesus. O Senhor é o seu Deus. E você será aquilo que Deus planejou que você seja. É o Senhor que nos faz andar pelas alturas. Os que esperam no Senhor renovam a sua força. Elohim é quem dá a nossa força. É quem nos faz andar como águias. Davi está dizendo: Ele é o meu Deus. É o meu Elohim. Aquele que é a origem, a razão de todas as coisas, aquele que dá a palavra final da minha vida. Ele é o meu Deus, aquele que me trouxe a existência e aquele que vai dizer o último dia da minha vida. Ele é o meu Deus que me sustenta, que governa tudo. Nada passa aos seus olhos. É aquele guarda de Israel que não dorme, que não vacila. É o Elohim, Ele é o meu Deus. É a expressão mais forte desse texto. Aquele que governa tudo, aquele que faz o que quiser, e tudo o que ele faz é bom, é perfeito,
Ele não precisa da sua opinião, ele não precisa da sua autorização, ele não precisa nem que você concorde com ele, porque ele é Elohim. E se você conhecer Deus dessa forma, você vai ver que não tem espaço para duvidar desse Deus. As regras do jogo é dele. O mundo está sob o seu governo. Davi diz que quando ele clama, é Deus quem pessoalmente age sobre a sua vida. É isso que ele vai dizer aqui no verso 6. Na minha angústia, eu invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Elohim. E ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele ouviu pessoalmente. Ele sempre está atento ao que eu estou falando, ao que eu estou precisando, ao que eu clamo a Ele. Davi enxerga o seu Deus, aquele que não descuida dos seus olhos sobre Ele. É o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Quem é Deus para você? Você vai fazer o que agora? Pergunta aí. Quem é o seu Deus? Quinta afirmação que Davi faz, irmãos. Ele é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu rochedo, em quem me refugio. Essa é uma expressão também muito usada por Davi, mas que também é muito usada por Jesus. Rocha, rochedo, a mesma coisa. A versão é rochedo, mas se você encontrar rocha, é a mesma ideia, é a mesma intenção. Rocha, irmãos, é o lugar seguro. Rocha sempre é tratado na Bíblia como um local, presbítero Valdo, inabalável. Quando Jesus diz o lugar que se deve construir a casa, presbítero Edson, ele diz aonde? É na areia? Ele disse que é para construir aonde? Na rocha. Porque ele disse que na rocha bate o vento, bate a chuva, vem terremoto, vem tudo, mas ela não cai. Porque a rocha não é um mineral, é uma pessoa. O Senhor é a minha rocha, em quem me refugio, disse Davi. Não tem como nada derrubar a minha casa. Davi vai usar essa expressão, por exemplo, lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro. Aí o verso 2 ele vai dizer o quê? Tirou meus pés da lama, do charco de lodo, e firmou meus pés aonde? Na rocha. Porque eu não caio mais. Porque quando Deus age em uma situação da minha vida, ela não é temporária. Ela não é uma ação provisória. Ela não é um jeitinho. Quando Deus resolve, está resolvido. Quando Jesus dizia para o leproso, ou para aquela mulher do fluxo de sangue, ou para aquela mulher que estava clamando pela sua filha que estava endemoniada, vá em paz, porque a tua fé te salvou. O que é que Jesus estava dizendo? Disso não morre mais. Pode ir em paz. Essa lepra não volta, está curado. Esse demônio não volta mais, está curado. Pode ir em paz, a tua fé te salvou. Esse fluxo de sangue não, você vai morrer de outra coisa, mas disso está resolvido. Porque Davi diz, Ele é a rocha em quem me refugio. Ele é a rocha em que eu estou seguro. Ele é o lugar do meu recomeço. Ele é o lugar da minha estabilidade para planejar o meu futuro. É Ele. Ele que me prepara para novos desafios. É Ele o ponto de começo da minha vida. Se uma porta se fecha, é Ele que abre outra. Se alguém me derruba aqui, é Ele que me levanta e me coloca de pé de novo e no caminho. O Senhor é a minha rocha, em quem eu me refugio. Davi, irmãos, enxerga Deus como aquele que o capacita, o retira, capacita, lhe fortalece, para que ele continue lutando as lutas. O Senhor não é aquele que tira as lutas do seu caminho. O Senhor é aquele que firma os seus pés na rocha, para que você continue lutando e alcance a sua vitória. Porque vitória não é ser livrado do problema. Vitória é superar o problema. Vitória é dar a volta por cima. Vitória é, apesar do problema, continuar amando, continuar servindo, continuar adorando, continuar crendo, apesar do problema. Porque o Senhor é a minha rocha.
Bendito seja o nome do Senhor. Sexta afirmação que Davi faz. Vamos ler juntos? O Senhor é juntos, que significa eu e você, tá? Juntos, eu e você. Vamos lá, o Senhor é rocha, começando no início, verso 2. O Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor é. E aí vem a sexta afirmação: o Senhor é meu escudo. Em outra versão diz assim: Ele é o meu escudo, a força da minha, aquele que me dá força para a minha salvação. A palavra força aqui, irmãos, ela pode ser literalmente traduzida como chifre. É interessante, e eu fiquei curioso. Disse assim, oxe, será que eu peguei aqui o livro errado? Como é assim, força igual a chifre? E aí eu fui entender a explicação dos teólogos, dos escritores. E isso tem a ver com os emblemas que eram trazidos nas estampas dos escudos. Todo exército tem os seus escudeiros. Aquela turma que vai de frente, o escudo. Porque o escudo é a arma de defesa. E sempre quando tinha um exército, esse exército trazia o seu escudo. E o seu escudo é que distinguia a capacidade, a força daquele exército. Por miúdos, trocando por miúdos. Se você vê hoje um policial militar, você vê que o escudo da polícia militar é um. O da rota é outro. O do BOPE é outro. Sim ou não? Talvez você não saiba a diferença, mas um bandido sabe. Se o bandido vê aquele símbolo dizendo, PM, bala. Mas talvez quando ele vê a caveira com a faca, ele diz, BOPE, corre. Entendeu? Se bem que hoje em dia eles estão mais ousados, viu? Eles estão mais ousados, eles não estão correndo tanto não antes. Mas assim, quando você vê o emblema, você vê se o bicho é forte ou não. O emblema distingue a sua especialidade. O exército, um emblema. A aeronáutica, outro emblema. A marinha, outro emblema. E você sabe pelo emblema, diz assim, esse cabo é do ar, esse cabo aqui é da mata, esse aqui é do mar. Você sabe, identifica. Sabe o que Davi está dizendo? Em outras palavras, era muito comum que os exércitos tivessem seus emblemas. Às vezes era um chifre, às vezes eram garras, às vezes era a foto de um animal. Davi está dizendo, no meu escudo, o emblema é o Senhor. Quando o cabo vier contra mim, ele vai ficar sabendo que ele está lutando contra o Senhor. Porque o meu escudo é o Senhor. É mais que BOPE. É mais do que forças especiais. É mais do que a SWAT. O meu escudo, o emblema do meu escudo é o Senhor. Vai se levantar contra mim, mas não está se levantando contra mim. Está se levantando contra aquele que é o meu escudo. Está se levantando contra aquele que é o meu Senhor. Está se levantando contra aquele que vai me defender, vai me equipar, vai me dar estratégias, vai me preparar para a guerra. Não vai me livrar da guerra, mas vai me preparar para guerrear. O Senhor é o meu escudo. Não há possibilidade de derrotas na vida de um cristão quando o Senhor é o seu escudo. Mas pastor, eu orei e não aconteceu. Eu pedi e não recebi. Isso não é derrota. Vitória e derrota não depende do que você quer. Vitória e derrota depende do que Deus determinar. E o que Deus determinar é bom, perfeito e agradável. De forma que mesmo que você receba um não, você está de posse de vitória. Você não sabe que Deus te livrou. Ou livrou alguém. Você não sabe o propósito de Deus. Porque às vezes um não nos ensina muito. Um não nos fortalece muito. Um não nos dá novas perspectivas. Um não amplia os nossos horizontes. Um não nos faz trilhar novos caminhos que se fosse o sim, eu não estava trilhando, eu fazendo. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Quem é Deus para você? Pela última vez, pergunta aí. Quem é Deus para você? Davi faz a sua sétima afirmação.
dizendo: o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu alto refúgio. Davi conclui, irmãos, a sua descrição de quem é Deus para você com chave de ouro. Chave de ouro, ele termina assim, extraordinário, porque baluarte tem a ver com as cidades que eram construídas no alto da montanha. Cidades impenetráveis, cidades com muros enormes, cidades autossuficientes, que mesmo que muitas vezes o inimigo invadisse a planície, quando você chegava no baluarte, no alto refúgio, na cidade, ele não entrava. Às vezes era necessário, estrategicamente falando, presbítero Igor, deixar que o inimigo entrasse para lá de cima da cidade de Arco. Vamos flechar ele daqui agora. Ele pensa que a gente recuou, mas aqui de cima ele não tem proteção, meu amigo. Aqui embaixo eu estou no mesmo nível. Mas se ele acha que ele conseguiu vencer e me acuar, eu subo para a cidade de refúgio, para o meu baluarte, para a cidade mais alta, e lá de cima é só flecha na cabeça. Era muito difícil, para não dizer quase impossível, que uma cidade baluarte fosse conquistada. Porque lá de cima você tinha uma visão panorâmica, lá de cima você tinha uma visão perfeita, lá de cima você conseguia ver todo o terreno, lá de cima você podia passar muito tempo, porque ela era autossustentável, autossuficiente. E eu cansava, e eu minava, e eu tirava toda a comida, tirava tudo, e o cabo estava lá embaixo, achando que tinha conquistado, mas não tinha como sobreviver. Vai começar a ter fome, e eu daqui de cima vou acertar tudo. O Senhor, diz Davi, é o meu baluarte, é o meu porto seguro, é a última instância na minha vida, é de lá que eu contra-ataco, é de lá que eu reajo, é de lá que eu tomo controle da minha vida. O Senhor, quando tudo está parecendo dar errado, eu corro para Ele, porque Ele é o grande diferencial. Lá, o meu Deus, eu estou indestrutível, intransponível, ninguém vai me atingir aqui, mas eu posso facilmente atingir os meus inimigos. O Senhor é a minha arma secreta, é a minha arma estratégica. O Senhor é como eu tenho, como virar o jogo, é o Senhor que é o meu baluarte. Davi dirá que esse é o grande diferencial da sua vida. Quem é Deus para você? Qualquer pessoa, irmãos, que conseguir enxergar a Deus como Davi enxerga, qualquer pessoa que tiver a fé que Davi tem, qualquer pessoa que tiver a esperança que Davi tem no seu Deus, saberá que não existe lugar para dúvida, não existe espaço para incerteza. Você não está autorizado para desanimar. Você não tem motivos para sentir tristeza, para se sentir diminuído, para perder a sua esperança. Porque em qualquer situação, ou independente das situações que você estiver passando, ou ainda passará, o Senhor é o seu Deus, é a sua rocha, é a sua cidadela, é o seu libertador, é o seu escudo, é o seu baluarte. Mesmo não tendo ainda seus problemas resolvidos. Verso 3, Júlia. Verso 3. Depois que ele faz essa declaração, essa convicção, na certeza de que não tem como alguma coisa dar errado ou fugir dos planos de Deus, ele diz: eu invoco o Senhor. Esse Senhor que é digno de ser louvado. E eu serei, não poderei, não talvez, porque não há lugar para dúvida quando se tem esse Senhor. Eu serei salvo dos meus inimigos. E Davi foi dos dois. E ele se tornou rei de Israel. Porque ele sabia quem era o seu Deus. A sua esperança não estava nele, nas circunstâncias, mas no seu Deus. Amém?